Em Contigo Sim. No hospital, Ângela comenta com Clarinha sobre o barraco que Salma armou. A mocinha diz para a enfermeira não se preocupar com isso e muda de assunto, pedindo que ela esteja perto de seu pai, que está precisando de cuidados. Ela ainda conta que foi Samantha quem provocou o acidente, pois Álvaro tinha pedido o divórcio e insiste para que Ângela reconsidere voltar para o rapaz. Porém, a enfermeira, de saco cheio de tanta insistência, diz à menina que não sente mais nada pelo pai de seu filho e pede que ela não toque mais nesse assunto. No quarto, Samantha acorda e dá de cara com o pai. A primeira coisa que a infeliz diz é: "O que você está fazendo aqui? Deve estar feliz da vida com o que me aconteceu." Mas Geraldo diz que isso não é verdade e está ali para apoiá-la a seguir adiante com sua vida. A moça, no entanto, culpa o empresário pelo que aconteceu e ele, com toda a paciência, diz que isso também não é verdade, mas consegue entender todo o sofrimento da filha. Porém, lembra que a responsável por tudo é ela mesma, pois os exames mostraram que ela estava alcoolizada e sob o efeito de drogas. Mais uma vez, Samantha expulsa o pai de seu quarto, mas ele avisa que não vai desistir dela. Mesmo toda arrebentada, a moça não se emenda e joga na cara do pai. "Há alguns dias você me disse que eu tinha me transformado num monstro, pois você tinha razão. Agora eu sou mesmo um monstro. Você repetiu isso tantas vezes que acabou se tornando realidade. Portanto, vá embora." Por mais que Geraldo diga que ama a garota, ela diz que não quer ver o pai nunca mais. Galego chega para dar uma notícia ainda pior. Ele conta ao empresário que a moça estava consumindo calmantes muito fortes e seu corpo agora ficou resistente aos medicamentos que estão tentando dar a ela para a dor. No quarto ao lado, Leonardo revela a Nancy e Luz que Abel ainda não recobrou a consciência porque o rim que lhe sobrou depois do transplante não está funcionando como deveria. Chorando, a advogada pergunta se pode ficar alguns momentos sozinha com o namorado. Assim que todo mundo sai, a mulher conversa com o rapaz pedindo que ele acorde, pois tem muita coisa ainda para fazer e não pode deixá-la sozinha. Dário, levando café para o irmão postiço, aparece no consultório de Leonardo perguntando se ele ainda está bravo. O rapaz pergunta como o pediatra foi capaz de levar Júlio para vê-lo e Dário diz que o cara é seu pai. Mas Leonardo deixa claro que não tem cabeça para lidar com isso no momento. Porém, o moço diz que o cirurgião precisa conversar com o capitão e perdoá-lo. Leonardo avisa que isso não vai acontecer, pois o sujeito traiu sua confiança, e explica que não sabe mais no que acreditar. Mudando de assunto, o médico pergunta ao irmão como vão as coisas com Clarinha e Dário revela que continua amando a mocinha. O cirurgião diz para o rapaz que com o tempo tudo vai se acomodar e ele só precisa ter paciência. Enquanto isso, Ed chega ao hospital e procura Oscar. Ele quer saber por que o namorado saiu correndo da casa de Ângela, depois que Josué dormiu. Pedindo desculpas, o assessor diz que foi por causa do trabalho, mas Ed não acredita e pressiona. Finalmente, Oscar confessa que foi Samantha quem tentou matar o bebê de Ângela, e ele sabia. Do outro lado do hospital, Mirtes, acompanhada por Nélida, chega ao escritório de Samantha, dizendo que a moça pediu que ela buscasse uns documentos. Desconfiada, a enfermeira não acredita em nada, mas deixa a mulher sozinha. Mirtes revira o escritório da influencer e finalmente consegue achar a tal carta. Ela começa a ler e percebe que ali está escrito que foi prostituta no passado. Geraldo aparece de surpresa na sala da filha e Mirtes esconde o papel rapidamente. Só que ele acha estranho a presença da socialite e quer saber o que ela está fazendo ali. Nesse meio tempo, Dário vai ver como Álvaro está, e o rapaz se lamenta, dizendo que não vai poder mais cuidar de Clarinha e ainda revela que não se perdoa por ter impedido a relação do pediatra com sua filha, pois assim, a mocinha teria quem cuidasse dela. Porém, o médico deixa claro que, mesmo que os dois não estejam juntos, jamais vai deixar que a garota passe alguma dificuldade. Ângela resolve dar uma passadinha no quarto do ex, e percebe que ele está conversando com Dário. Ouvindo a conversa atrás da porta, a enfermeira escuta Álvaro dizer que seu maior erro foi a ganância, pois queria ter amor e riqueza ao mesmo tempo, e não se perdoa por ter feito o amor de sua vida sofrer tanto. Dário tenta consolar o moço, mas vê Ângela e não sabe o que dizer. Percebendo que deixou o pediatra numa saia justa, a moça resolve bater na porta e perguntar se pode entrar. Ao ouvir a voz da enfermeira, Álvaro se anima e pede a ela que se aproxime, pois quer sentir a sua pele. Mas a moça se mantém a uma distância segura do marido e pergunta como foi que aquilo aconteceu. Dizendo que foi uma cobrança do destino, ele estende a mão e, chorando, implora para que a moça não os abandone. No andar de cima, um barraco dos grandes começa a se armar. Geraldo insiste em saber o que está acontecendo e pergunta a Mirtes o que ela tem em suas mãos.
A mulher, mostrando o livro onde escondeu a carta, diz que não tem nada, e é somente um livro, pois pensou em levar para distrair Samantha, lendo para ela. Mirtes escapa por um triz, e o babado vai ter que ficar para outro dia, pois a megera consegue mudar de assunto e até convida o cara para dar uma volta. Mas, desconfiado, Geraldo dá mais uma olhadinha no escritório da filha para ver se não está faltando nada. E já que o angu não desandou no andar de cima, vamos voltar para o andar de baixo onde tá rolando unhadas e purpurina. É que Ed não se conforma com o que Oscar acabou de contar, e acaba descobrindo que foi ele quem deixou o bilhete anônimo no consultório de Leonardo, avisando que o princípio de aborto de Angela foi provocado. O moço tenta se justificar, dizendo que na época Samantha o estava chantageando, mas o estudante de medicina não perdoa e pergunta por quê. Então, o namorado não tomou uma atitude depois que enfrentou a chefona. Indignado, ele diz que Oscar tem que denunciar a moça de qualquer jeito. O assessor explica que não tem nenhuma prova, e a mulher ainda o obrigou a dizer na frente de Leonardo e Geraldo que Jerônimo era seu amigo, e foi ele o responsável pela transferência do enfermeiro para Guadalajara. Inconformado, Ed diz: "O que você vai fazer eu não sei. Mas você precisa fazer alguma coisa. Ainda está em tempo. Pelo menos fale com Leonardo." Oscar, muito assustado e tomando uma atitude defensiva, pergunta ao namorado o que ele deveria dizer ao médico. O estudante fica irritado com tanta covardia e, engrossando a voz, diz: "Diga o que sabe, diga como descobriu, sei lá o que você tem que dizer. Mas que você precisa esclarecer isso, pois assim você pode ajudar a polícia a prender o sujeito que fez isso. Além disso, ficar calado também não ajuda nada. Outra coisa, se esqueça de mim para sempre." Na pracinha em frente ao hospital, Mirtes passeia com Geraldo, tomando um solzinho, enquanto o homem chora suas mágoas no ombro da infeliz, dizendo que se sente culpado por Samantha ter chegado onde chegou. A mulher diz que a culpa não é dele, pois sua filha é uma mulher e sabe a diferença entre bem e mal. Mas o empresário, totalmente aniquilado com tudo o que está acontecendo, deixa escapar que gostaria de deixar tudo para trás e sumir. Quem também tá a fim de sumir é Álvaro, que com seu jeito teatral se queixa da vida a Ângela. O rapaz chora, dizendo que gostaria de sentir seu filho em seus braços, já que não pode mais ver a carinha da criança e blá blá blá. A enfermeira, comovida, diz que pode levar a criança para ele ver. Na pracinha, Mirtes se surpreende com a ideia de Geraldo ir para o interior e diz que vai ajudar Samantha e ele a seguirem adiante. Mas, no meio do papo mole, a megera pergunta se o amigo já tem planos concretos para o futuro e ele responde que pretende construir uma vida nova com a dela. Olhando o relógio, o empresário diz que precisa voltar ao hospital, pois a filha vai passar por sua primeira cirurgia. E na recepção, Ed discute com o promotor, que pergunta qual a urgência do rapaz. O moçoilo, que tinha acabado de terminar com Oscar e já estava pelas tampas, resolve enfrentar o advogado e diz: "Eu já fiquei sabendo que Estrelinha não fugiu do orfanato como vocês disseram, mas sim de pais adotivos que queriam entregá-la a uma mulher para que trabalhasse como serviçal." O homem tenta colocar a culpa na menina, mas Ed não suporta mais mentiras e pergunta se foi para isso que tiraram a garota do cortiço, pois está inteirado de tudo que Estrelinha passou depois que saiu de lá. Pedindo que o residente se acalme, o sujeito explica que uma investigação já está em curso para pegar o casal e estão sendo mais cuidadosos com os processos de adoção. Mas Ed, que já aceitou tudo por muito tempo, explode e diz: "Ah, claro, estão sendo mais rígidos, sim, mas com a gente, com as pessoas que a amam, que a tratavam com carinho, que a mantinham saudável e protegida. E eu sei que a esse outro casal, vocês entregaram Estrelinha bem rapidinho. Você já viu como ela está?" O sujeito, mais uma vez, tenta se justificar, dizendo que aquelas foram circunstâncias alheias à sua vontade. Mas Ed não cala a boca e joga na cara do promotor: "Circunstâncias que vocês provocaram com sua negligência. Estrelinha está aterrorizada porque vocês só estão esperando sua alta para levá-la e deixar a garota ser adotada sabe-se lá por quem. A garota está doente e vocês não são capazes de entender isso." O homem diz que a galera não teve sucesso no processo de adoção da menina e orienta Ed a começar tudo de novo o mais rápido possível. Sem borrar o gloss, o rapaz afirma que vai fazer isso, exigindo que ele tenha mais cuidado na hora de escolher os pais adotivos das crianças e que os tratem com mais respeito e justiça, avisando que vai fazer o impossível para adotar Estrelinha. E depois de vacinar Josué, Dário resolve conversar com Ângela sobre Álvaro. O pediatra advoga em favor do rapaz, dizendo que ele não é mais o mesmo e que realmente a ama.
Indignada com tanta bobagem, a enfermeira esclarece que ama Leonardo profundamente e seu casamento com Álvaro faz parte de seu passado. Dário continua dando uma de bom moço e tenta convencer Ângela a dar uma chance a Álvaro. Como a enfermeira não se dobra, ele resolve apelar e diz que o rapaz é o pai do filho dela e precisa de seu apoio. Abobada com a quantidade de merda que o pediatra falou em alguns minutos de conversa, a moça diz: "Não entendo como você, sendo irmão de Leonardo, ou pelo menos, é assim que você diz que o considera, tente nos separar, mesmo sabendo do grande amor que existe entre nós e ainda tenha a cara de pau de insistir para que eu volte com Álvaro." O rapaz tenta se justificar, mas a enfermeira continua falando e diz: "Eu até entendo que, antes de você traí-lo com Samantha e quando vocês ainda eram cúmplices para me enganar, ele realmente tenha sido seu grande amigo. Mas honestamente, você não tem nenhuma moral para opinar sobre minha vida." Geraldo vai ver a filha e diz que ela precisa estar calma, pois vai entrar em cirurgia. Mas Samantha, mandando o pai sair do seu quarto, diz que tem certeza de que ele quer que ela morra na mesa de cirurgia para que fique livre dela. Mas a moça, dizendo que não precisa da pena do pai, manda o homem para o inferno. Nélida aparece para levar a moça para a sala de cirurgia e Mirtes aproveita para tirar uma casquinha de Geraldo. Ângela leva o filho para Álvaro. O rapaz, dramático como sempre, diz que seus olhos agora só servem para chorar. Pouco a pouco, a enfermeira vai ensinando o ex-marido como enxergar o filho de uma maneira diferente. Mas o oportunista aproveita para chorar as pitangas, dizendo que não sabe como pôde trocar a mãe de seu filho por Samantha e coisa e tal, deixando a enfermeira na maior saia justa novamente. E na mansão, a dupla do Demo comenta sobre o acidente de Álvaro e Samantha. Mirtes conta que a influência teve metade de seu rosto queimado e vai ficar fora de combate por um bom tempo. A Megera Sênior viaja totalmente na batatinha e diz à sua aprendiz que com Álvaro e Samantha fora de cena e Geraldo a fim de ir embora para o interior, poderia se tornar a diretora do hospital. Salma chega a rir e diz que a mulher não entende nada da empresa, mas ela assegura que é uma ótima aluna e aprende rápido. Ela ainda explica que não vai sair de mãos abanando depois de tanto investimento, confessando que perdeu Geraldo para a dela, mas isso não significa que ela não possa ainda pôr as mãos na grana do empresário. Geraldo manda chamar Leonardo e diz ao rapaz que Ângela está ficando em uma posição muito incômoda no hospital, pois, primeiro foi acusada de se intrometer entre Samantha e Álvaro, e agora, entre ele e Salma. O empresário aconselha o médico a se divorciar primeiro da esposa, antes de começar qualquer coisa com Ângela e Leonardo. Humildemente, responde que é exatamente isso que está tentando fazer. Mas o homem tem mais alguma coisa a dizer. Ele pede ao rapaz que não cometa o mesmo erro novamente, lembrando que ele já se precipitou ao casar-se com Salma e agora não pode fazer o mesmo para se separar dela. Perdido, Leonardo pergunta se ele acha melhor continuar casado com uma mulher que não suporta e sujeitar a filha a uma família sem amor. Geraldo completa e dá outra opção dizendo: ou você pode deixar que essa criança cresça sem pai e dar a chance a Salma de manipular a filha para colocá-la contra você. Mas não quero dizer o que você deve fazer. Só posso afirmar que essa é a decisão mais difícil que você vai ter que tomar em toda a sua vida. Ângela não consegue dormir e vai ver se o bebê está bem. Leonardo, por sua vez, tenta mandar um sanduba com café para dentro em seu quarto, no hotel, mas não desce. No cortiço, a enfermeira decide seguir os conselhos de Clarinha, que mandou a moça aprimorar seu autoconhecimento, e decide gravar uma mensagem para ela mesma, no celular. Na mensagem de voz, a moça confessa que sente que está voltando para onde tudo começou, e está mais do que nunca convencida que deve voltar a Real del Mar. Ela ainda diz que, quando visitou Álvaro mais cedo, e o viu tão fragilizado, que relembrou de alguns sentimentos pelo rapaz, parecidos com aqueles que sentiu quando os dois se conheceram. Lembrando que não pode deixar passar tudo de ruim que ele fez, Ângela diz que, mesmo assim, se deu conta que o que existiu entre os dois foi um amor muito bonito que teve como fruto seu amado Josué, e deseja que a vida dê outra oportunidade para o pai de seu filho. Quanto a Leonardo, ela se lamenta pelo rapaz ter sua vida confusa, e diz que isso a faz ter a certeza de que quer ir para bem longe de tudo isso. No apartamento, Salma está dando um ataque de pelancas e diz ao advogado que não sabe mais o que fazer para ferrar o marido em todos os sentidos, pois o rapaz nem mora mais com ela. O advogado pergunta se o rapaz tem comparecido com suas obrigações financeiras, e a grávida diz que sim, e que ele sempre leva dinheiro. O homem se dá conta de uma possibilidade, e pergunta a ela como o médico dá esse dinheiro.
se é por depósito bancário ou em espécie. A moça conta que o rapaz costuma sempre pagar tudo em moeda corrente, e o advogado comenta que, se é assim, ele não tem como provar que tem comparecido financeiramente, e ela pode acusá-lo de negligência na justiça. Enquanto isso, em seu hotel, Leonardo, ao mesmo tempo em que lembra da noite de amor que teve com Ângela e a conversa que teve com Geraldo. Mas a coisa só piora. Agora ele recebe a chamada de Salma dizendo que, se ele não voltar para casa imediatamente, vai acusá-lo de abandono de família e por não cumprir com as obrigações legais. O médico argumenta que isso não é verdade, mas a infeliz não arreda o pé e ameaça o marido dizendo: "Você tem duas opções, ou volta para casa, ou me perde. O problema é que você também vai perder sua filha, portanto pense muito bem." Do outro lado da linha, o médico avisa que ela não vai conseguir nada, agindo daquela maneira, pois ele vai se divorciar e ficar com Ângela. Mas a mulher diz que tem muitas coisas que ela pode fazer, como por exemplo sumir para sempre com a bebê e ele nunca mais vai ver a filha. No cortiço, Ângela continua gravando a mensagem, dizendo que não vê a hora de ficar para sempre junto com Leonardo, que, aliás, em seu quarto de hotel, agora pensa nas ameaças de Salma. E no hospital, Samantha acorda da anestesia. Nélida apresenta o cirurgião plástico, e a moça quer saber como correu a operação. O médico explica que para uma primeira cirurgia reconstrutiva foi tudo bem, mas ela vai precisar de várias outras, e ele mesmo vai se encarregar de seu caso. O homem ainda avisa que mesmo com todos os procedimentos, ela vai recuperar parcialmente os movimentos daquele lado da face e também não vai mais ter a mesma aparência que tinha antes. E a mulher acaba tendo outra crise histérica, amaldiçoando todo mundo, pois quer sua cara de volta, e avisa que vai se vingar do marido e de Ângela, que na sua mente doente são os culpados por ela estar daquela maneira.